Bom, hoje nós estamos recebendo a professora Vera Banes, ela é zootecnista, e é sobre esse assunto que a gente vai falar. Professora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, e você? Vera, quando a gente fala da zootecnia, vamos colocar assim, o pessoal quando fala da veterinária, para eles está muito claro. Mas e a zootecnia? Qual que é? Muita gente ainda não tem assim aquela clareza. Qual é a finalidade da zootecnia? A zootecnia está presente em todo o sistema de produção, de criação de animais, no melhoramento genético, na nutrição e no manejo propriamente dito, de modo que os animais tenham bem-estar durante o processo produtivo e produzam um alimento de excelente qualidade para o homem. Qualidade sanitária, qualidade considerando os aspectos organolépticos, né? Então, o zootecnista ele trabalha não especificamente na inspeção sanitária, isso é função do veterinário, mas na qualidade do produto, né? Para gerar um produto de qualidade. Então, o zootecnista ele atua desde a produção do pasto até a embalagem do mel, em toda a criação. Então, quer dizer, ali aquela cadeia inteira que está presente naquele sistema, tem a presença do zootecnista. Exatamente. Ou pelo menos a necessidade. Exatamente. Então, o zootecnista, ele estuda, como eu falei para você, desde os solos até a produção de ovos, carne, leite, a tecnologia dos alimentos de origem animal, em toda a cadeia produtiva de todo tipo de alimento de produto de origem animal. Você falou do bem-estar animal. Hoje, todo mundo fala muito disso, porque é o consumidor, às vezes, para a exportação, que quer saber, às vezes, um rastreamento e tudo. Isso aí é necessário, o zootecnista está de olho em criar aquele ambiente em que o animal ele não vai só, vamos colocar ali numa produção de carnes, não só ganhar peso, mas ele vai ganhar peso bem. Exatamente. Na verdade, nós temos todo o treinamento de ambiência animal, buscando o conforto do animal e pensando também no aspecto de sustentabilidade, no aspecto de meio ambiente. Porque o animal, quando ele produz com conforto térmico e dentro das condições adequadas para manter o comportamento mais dele, o mais natural possível, o mais próximo possível do natural, a mitigação da produção do metano, né, a redução da produção de óxido nitroso, que são os gases de efeito estufa também. Então, além de nós produzirmos um alimento de melhor qualidade, proporcionando qualidade de vida para o animal durante todo o processo produtivo, nós colaboramos para o ambiente para o meio ambiente ser mantido, né? Então, são sistemas de produção sustentáveis. E as propriedades? Porque é normal que a gente saiba que tem lá o veterinário. As propriedades, ela tem um zootecnista, ela pelo menos deveria ter um zootecnista para fazer um acompanhamento, fazer ali, dar uma olhadinha, uma consultoria? Certamente deveria ter um zootecnista, porque o zootecnista ele auxilia tanto na criação, quanto na nutrição, quanto no melhoramento genético animal, né? Então, o zootecnista ele pode fazer com que haja um ganho produtivo enorme na propriedade, porque ele tem essa visão sistêmica que é diferente do agrônomo e diferente do veterinário. Eu estou perguntando isso porque a gente já soube assim que estava numa propriedade e aí o funcionário queria saber que dia que a doutora, a zootecnista ia vir, que daí ele ia lavar o coxo. Então tem que lavar o coxo sempre, não é só no dia que a doutora vem. O coxo, o bebedouro, né? O animal gosta de produzir num ambiente limpo. Pois é, esse detalhe agora você colocou aí, que o animal gosta. Então é como a gente também, não quer uma comida azeda, não quer comer na panela azeda. É a mesma situação do animal. Exatamente, os animais eles são extremamente instintivos, né? Então, eles buscam sempre o alimento de melhor qualidade, o alimento mais fresco. Eles têm esse instinto, eles têm essa capacidade de separar um alimento de melhor qualidade. Então, por exemplo, o boi vai no pasto, ele prefere comer só folha, né?
Então, as folhas mais escuras, que são as folhas mais nutritivas, ele seleciona no coxo também, o bovino, as aves separam também aquilo que elas gostam mais, que é mais gostoso, que normalmente é o mais nutritivo. É o mais palatável também. Exatamente. É assim, a aceitabilidade ela está relacionada com a qualidade. Eu não me recordo com quem eu conversei e falava dessas questões lá no coxo, que às vezes quer ir lá e abastecer, deixar muito a silagem lá, quer deixar muita coisa lá para amanhã eu não ter trabalho. Aí o animal chega, baba, pronto. Porque na verdade assim, o alimento, ele é muito, tirando o concentrado, o alimento volumoso, ele é muito rico em água. Então ele vai fermentar muito rápido. A silagem já é um alimento pré-fermentado. No coxo, quando você adiciona o concentrado, você vai acelerar o processo de fermentação aeróbica. Então esse alimento, ele vai começar a fermentar e aí é fácil você ver. Você põe a mão, você vê que o alimento está quente. A temperatura, que é o que a gente chama de estabilidade aeróbica da silagem. Então, assim, o animal não vai ingerir aquele alimento, porque começa um processo de fermentação secundária que produz ácido propiônico, butírico, né, nitrogênio amoniacal, e aí ele não vai ingerir aquele alimento. Ele passa fome, mas ele não come. E se comer porque a fome era muito grande. E aí ele pode ter vários distúrbios metabólicos, né? Esses distúrbios metabólicos, o pecuarista também ele precisa ficar atento ao seu lote, aos seus animais, para ele já perceber ali um comportamento logo cedo. Exatamente, porque o animal ele é como nós somos, né? Ele vai ingerir um alimento que está desbalanceado ou já entrou em processo de degradação, né? Ele vai ter um problema metabólico. Nessa época, por exemplo, é muito comum o produtor ele não espera a pastagem atingir a altura adequada para colocar os animais. E aí os animais vão ingerir, por exemplo, brotos, né? Um pasto novo, que tem um teor de nitrogênio na forma de proteína, que não é na forma de proteína, pode ser nitrito ou nitrato, muito elevado, porque ela está iniciando o processo de crescimento. Aí o animal vai ter diarreia. Então, ao invés dele começar a época das águas ganhando peso, ele já vai começar a época das águas perdendo mais peso, que ele já vem num processo de perda de peso por causa da seca. Então, assim, o animal é como nós, né? Ele não pode comer desbalanceado. Você falou aí dessa intoxicação e eu vi recentemente em alguns grupos de pecuária, inclusive um áudio tinha lá, eu não consegui identificar de que estado seria aquela propriedade com animais que morreram intoxicados no áudio lá estaria uma explicação que teria sido por nitrito e nitrato. Pode levar à morte? Pode, principalmente os animais mais jovens que são mais suscetíveis a uma desidratação rápida, né? Então ele apresenta diarreia, desidrata e acaba vindo a óbito, infelizmente. Então nesse caso é o inverso, porque no humano o idoso é mais sensível a uma diarreia, a uma desidratação. Aí no animal ali a gente teria, a gente falando aqui de bovinos, os mais jovens é que são mais suscetíveis. Serão mais suscetíveis, exatamente. Quando a gente está ali falando dessa questão nutricional do capim ali, daquela forrageira toda, as vacas leiteiras também precisam desse manejo, desse cuidado? Mais ainda, porque a vaca leiteira, nós dizemos que ela é uma máquina perfeita de alta capacidade produtiva, né? Então, imagina uma vaca produzindo 15, 20, 25 quilos de leite por dia, ela tem uma ingestão elevada de alimento. E como ela tem esse metabolismo muito intenso, porque os nutrientes são excretados no leite, né? De uma forma muito rápida, vindo do sangue, ela precisa estar com tudo afiadinho. Então, o produtor de leite, ele tem que ser um maestro, né? Porque tem que estar sempre obedecendo a orientação do nutricionista de forma... bem cautelosa, bem meticulosa, porque é um animal com um metabolismo muito exigido e, por isso, muito suscetível a qualquer variação na alimentação, no manejo.
Extremamente importante, né? Um animal, um bovino adulto, ele vai ingerir, dependendo da categoria, até 80 litros de água por dia, né? Então precisa muito de água. A mesma coisa se, por exemplo, uma poedeira, né? Os suínos precisam de muita água para manter a temperatura corpórea e para auxiliar no processo digestivo também. Tem algum estímulo? Porque a gente fica vendo aí as matérias que estão naquela questão ali dos pets. Para você ter um bebedouro lá com fontezinha ligada para estimular a beber água, trocar essa água diariamente para que ela esteja fresca. E lá, que às vezes está lá no meio do pasto, um tanque exposto. Isso aí precisa de ter uma boia para esse reabastecimento, uma lavagem frequente. Exatamente, precisa ter, o animal ele precisa de água limpa e em quantidade suficiente, né, para poder ter uma ingestão adequada de matéria seca. É igual você, por exemplo, se você vai comer uma feijoada e não tiver uma bebida, às vezes você come menos para não sentir muita sede. O animal ele tem mais ou menos esse raciocínio. Por instinto. Então, se ele não tiver água para beber, ele acaba comendo menos. E aí, se ele tiver uma menor ingestão de matéria seca, ele produz menos carne, menos leite, né? Assim, ele vai crescer menos, vai produzir menos leite. No caso de aves e suínos, a mesma coisa, né? Então, não vai produzir aquele ovo daquele dia, não pode ficar sem água. Quem fala em maus tratos animais é porque não conhece o produtor rural, porque o produtor quer oferecer o melhor para o seu animal produzir melhor, não é isso, professora? Exatamente. Inclusive, nesse momento, nós estamos iniciando um processo de arborização das pastagens da universidade, para proporcionar sombra para os animais. Essa arborização também no meio da pastagem, ela traz aquele conforto térmico, dá uma sombrazinha ali naqueles dias mais quentes, descansa, né? Exatamente. E o produtor pode, inclusive, usar um sistema silvopastoril, né? Utilizar árvores da onde ele possa colher sementes ou frutos. Ele pode ainda ter uma exploração daquelas árvores. Exatamente. E a gente falava aqui, e eu queria também falar para as orientações para o pequeno produtor, porque às vezes é um produtor que não tem uma estrutura, como ele vai fazer para esse chiqueiro ali, sabe, ficar ali mais adequado para esse animal ter um conforto melhor. Tem algumas dicas, professora? Na verdade, assim, ele tem que fazer um manejo de limpeza diário mesmo, né? É trabalhoso, sim. É trabalhoso, sim. O coxo tem que limpar todo dia, tem que limpar todo dia o piso, para evitar, inclusive, infestação de parasitos, minimizar a mosca. Até os cascos ali, aquelas frieiras, aquela desenvolvimento de fungos, tudo isso aí está relacionado a essa higienização. A higienização e a manutenção do ambiente, porque assim, um dos grandes problemas em qualquer sistema de produção confinado é a umidade, né? Então, ele tem que tomar todo o cuidado para que o animal não fique constantemente em um ambiente úmido, né? Então, é importante que tenha pelo menos um tamanho adequado, que tenha um espaço seco. Exatamente, e o espaço por animal é determinado de acordo com a categoria dele, então tem que respeitar para que o animal não se estresse, por exemplo, numa baia superlotada, né? E tem que respeitar o espaço de coxo, espaço de bebedouro e espaço para ele, porque o animal ele é como nós, ele tem um período de alimentação, de repouso e de socialização. Então ele quer, né? Socializar com os colegas de baia dele, e isso tudo requer espaço. Então, o confinamento de bovino ou uma instalação de gado leiteiro, de aves, de suínos, tem que respeitar o espaço mínimo. Começa a ter aquelas brigas que às vezes a gente vê, seja lá no confinamento, seja lá nas baias, é porque alguma coisa está estressando. Alguma coisa está estressando. É importante que isso aí serve de alerta. Serve de alerta, porque tem equipe normalmente que trabalha com enriquecimento ambiental para suínos, né? Para que eles possam ter esse momento de socialização sem que um sinta necessidade ou desejo de agredir o outro, né? Mas existe também uma hierarquia muito bem estabelecida dentro de cada lote. E aí, isso tudo tem que ser avaliado
porque às vezes você tem que tirar um animal que é muito submisso da baia, porque senão ele nunca vai conseguir chegar no coxo, entendeu? Então, a observação, o monitoramento ali também tem que ser permanente. Permanente, é extremamente importante observar o comportamento animal. O animal ele tem que estar o mais próximo possível do ambiente que seria natural dele. Lógico que em confinamento isso é um pouco mais difícil, mas o animal ele vai mostrar um desconforto e aí ele pode, muitas vezes ele precisa ser trocado de lote. Nessa mesma situação também pode ter um que é muito mais agressivo e que de repente ele também tenha que ser retirado do convívio. É aquele que a gente tem que levar para a cadeia? Sim, tem animal que é extremamente submisso e animal que é extremamente dominador. Né, que não deixa ninguém chegar no coxo, no bebedouro, ou é sempre ele que tem que chegar primeiro no coxo. Mas se ele não impede os outros de se alimentar, é um pouco menos preocupante, né? Mas às vezes um animal que é mais submisso, ele não deixa o animal tomar água, se alimentar. E aí precisa rever a estrutura do lote. Lá na granja de aves também a gente tem essas situações, né? De ter algumas aves que são mais agressivas e outras submissas. Exatamente, isso é muito próprio do animal. Em pastagem tem também, né? Às vezes quando você chega num sistema de pastagem com lotação rotacionada, você vê que tem uma vaca dominante que fica vigiando o bebedouro, por exemplo, né? Isso é ruim para ela e ruim para as outras. Aí tem que reestruturar o lote. Estão vendo que não tem diferença nenhuma de gente, né? Tem uns que mandam mais e outros que ficam lá só obedecendo. Só obedecendo, né? Exato. Professora, a gente já está aqui quase finalizando, mas aí você falou da pastagem rotacionada. Isso aí também é importante para o produtor ter uma qualidade? Você fala um sistema rotacionado? Isso. Na verdade, assim, vai depender muito do sistema de produção propriamente dito, né? Não tem uma lotação contínua é melhor que a rotacionada. Depende muito do animal, da condição de manejo do produtor. Ele tem que fazer bem feito. A forrageira também aquilo que é importante. possível ele fazer, exatamente. Uma forrageira que ele possa manter, né? Um mombaço é melhor que a braquiária brisanta? Depende. A região também, porque a gente está aqui falando tipo do de Brasil solo, inteiro. tipo de solo, se o solo é arenoso, se o solo é argiloso, a topografia é extremamente importante. A tendência do índice pluviométrico que tem lá na sua região. Quanto que chove, quanto que o produtor pode adubar, se ele pode manejar mais, se ele não tem condição de manejar todo dia. Tudo isso tem que ser avaliado. Ou seja, o importante é que ele tenha também uma consultoria profissional para trazer as orientações específicas. Nos mínimos detalhes, para ele produzir o máximo que ele puder, com a melhor qualidade que ele puder, porque ele vai ser bonificado por isso. Olha, tinha um detalhe aqui que eu queria ainda comentar aqui, o curso de zootecnia, que a Vera é professora na Universidade Federal de Jataí, conseguiu nota 5, né? Nota 5 no ENAD, nós estamos muito felizes e estamos esperando bons alunos para o próximo processo seletivo. O curso foi criado em 2006, então tem pouco mais, né, de 10 anos e para nós é muito importante esse momento, né, a próxima avaliação do MEC. E além de ter um curso excelente, ainda vai ter a oportunidade de morar em Jataí, que é uma excelente cidade também, né?